Então nós temos a palavra de hoje, é a bênção da submissão. Deus tem falado comigo nos últimos 3, 4, 5 anos. Eu não julgo ter alcançado, irmãos, toda essa virtude, essa perfeição, mas pelo menos eu já identifiquei alguns pontos fracos em mim e estou nesse progresso, nesse processo, né? E creio que a minha família também nós estamos aprendendo junto, e eu creio que dentre os irmãos aqui também muitos estão até mais adiantados, mas eu creio que outros vai ser muito útil essa palavra, né? Como ser abençoado através da submissão, da nossa submissão às nossas autoridades. Quem aqui não tem nenhum tipo de autoridade sobre si? Tem alguém? Pode levantar a mão. Eu creio que todos nós estamos de alguma maneira, todo mundo é filho, já deve submissão aos pais, amém? Então eu creio que a gente possa dizer, você pode dizer para o irmão que está do seu lado: eu preciso da bênção de Deus. Todos nós precisamos da bênção de Deus, amém? Então, como já vimos, a questão da submissão atinge todas as pessoas, filhos, esposas, maridos. Aqui nós estamos no ambiente da igreja, líderes de células, pastores, porque todas as pessoas devem ser submissas para com as suas autoridades. Muitas causas podem estar impedindo de receber a bênção de Deus. Como sabemos, no mundo caído em que vivemos, pelas consequências dos pecados nossos ou dos nossos semelhantes, elas nos causam essas consequências e às vezes estão nos atrapalhando de a gente alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos. Mas cremos que nós cristãos, que Deus usa isso tudo em nosso favor, se atendermos a algumas condições. Em Romanos 8:28, não precisa abrir, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo sofrendo a consequência dos pecados de outros, devemos confiar que Deus está ensinando muitas coisas para que nós cresçamos. Esta é a nossa fé. Não importa se eu esteja perseguido até por alguém, se eu estou alinhado com Deus, se eu amo a Deus, obedeço os seus mandamentos, de alguma maneira que até eu desconheço no momento, eu vou receber uma bênção. Amém? É isso que diz em Romanos 8:28. Mas tem certas coisas que dependem de nós. É muito fácil dizer: eu estou perseguido, é o meu chefe que me persegue, é o meu marido que me persegue, é o meu pai que tem problemas. Mas muitas coisas a gente pode não estar recebendo por um problema pessoal. A nossa submissão para com as nossas autoridades é algo que não depende dos outros. É a minha atitude que está em jogo. É algo que diz respeito a mim, nesse caso. Vemos que pela nossa rebeldia podemos prejudicar a nós mesmos. Aí nós não temos a quem imputar essa culpa. Então vamos ver de outro modo, pelo lado positivo. Vamos ver que agir com mais submissão, assim vamos cooperar para que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. É certo, pelo que nós vamos hoje trazer aqui à luz, que a gente vai ser mais abençoado, tanto quanto a gente for mais submisso às nossas autoridades. É uma coisa que às vezes a gente quer, nem se dá conta. Nós somos convertidos, a minha família, há 8 anos, e eu não me dei conta no primeiro momento da grande importância disso, e de algumas coisas que estavam sendo retidas por eu não atentar a esses princípios. Esse princípio no caso. A submissão às autoridades é um mandamento bíblico, porque Deus só pode se revelar de um modo mais integral num ambiente de harmonia e ordem. Deus não, Deus de desordem. É só olhar o nosso universo. Você vê as leis ali funcionando perfeitamente, matematicamente,
Nós só apenas descobrimos essa beleza fantástica dessa organização. Então, qualquer organização sem ordem está fadada ao fracasso, mesmo que tenha outras virtudes. Com o tempo, elas serão superadas pela rebeldia instalada, se no caso ela estiver instalada. A gente até pode ter em qualquer nível, uma família, um grupo célula, uma igreja, nós temos muitas virtudes numa instituição, mas se ali tem rebeldia instalada, mais dia menos dia a casa vai cair. E a gente tem visto isso muito na nossa sociedade. Tenho visto muitas famílias que amam a Deus, são até envolvidas muito na igreja, trabalhos de evangelização, trabalhos sociais, mas ainda cada membro sofre. E por conseguinte, a família sofre, porque a questão da submissão ainda não foi colocada em prática. Eles amam a Deus, mas ainda não estão recebendo aquelas bênçãos. A Bíblia diz que somos mais que vencedores, mas eles ainda estão no processo de sofrimento. Mas eles têm que atentar que a Bíblia é uma coerência, é uma coisa que tem uma lógica. Deus é um Deus de lógica. Então ele dentro de um ambiente confuso, onde há ali uma rebeldia instalada, ele não vai ter como operar. É até uma maneira de corrigir o seu filho amado, corrigir aquela família amada, né? Um pai faz isso, às vezes até causa um certo sofrimento ao seu filho, com uma boa intenção de corrigir e de disciplinar. Vamos ver alguns conceitos errados sobre a submissão. Conceito errado número 1, que o líder é inferior ao liderado. Isto não é verdade. O liderado deve ser submisso ao seu líder, mas isso não significa que ele seja inferior a ele. Vamos analisar a vida do próprio Jesus. Ele disse em João 6,38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está claro que ele veio, não só por esse versículo, que ele veio aqui em submissão ao Pai. E o próprio Jesus diz em João 10,30: eu e o Pai somos um. Então não há, é um Deus, uma natureza, mas em 3 pessoas, e não há diferença de nível de pessoas, eles são iguais, eles são um em 3. Esse é o grande mistério da Trindade. Mas há submissão dentro da própria Trindade. Isso já nos ensina muita coisa, que mesmo pessoas iguais, elas podem ter níveis de hierarquia uma com as outras, em termos de submissão. Da mesma forma, então, o filho deve se submeter aos pais, a esposa ao seu marido, um funcionário ao seu chefe, um membro da igreja ao seu pastor, não significando nenhuma inferioridade. Dá para entender isso? Deus vê todos iguais, mas pela ordem que ele vê instalada naquele meio, ele requer que a gente seja submisso, né? E então é o primeiro conceito errado que nós temos que deixar de lado. O segundo, que havendo submissão ao líder, seja o líder o privilegiado através dessa submissão. A vantagem parece ser do líder, eu estou dando honra a ele. Na realidade, quando ocorre a submissão, é bênção. A bênção é de quem se submete. Quem se submete que é abençoado através desse ato. Claro que o líder honrado se sentirá bem, mas para o líder ser abençoado, é preciso que ele cumpra a sua parte. Deus tem muita ordem para a gente ser submisso, né, para a gente agir em submissão, mas ele não esquece o outro lado. Também tem os mandamentos e as responsabilidades para o líder. É para nós pais, para líder de célula, para o marido como com a esposa, a responsabilidade é muito grande, nós vamos falar aqui. Então o líder tem muita responsabilidade, pois Deus delegou a ele esta autoridade. E se o líder erra em suas decisões, este líder terá que prestar contas a Deus. Então, voltando,
a grande bênção é de quem se submete, no ato da submissão. Quando o líder age com graça, amor, humildade e reconhece que a autoridade não é oriunda dele, mas sua autoridade foi delegada por Deus, aí sim que o líder é abençoado. Então o fato de eu me submeter ao meu líder, ali eu estou sendo abençoado. O fato do líder agir como um líder de Deus, aí ele é abençoado. Então nós não podemos enxergar que o meu ato de submeter vai levar o mérito dele, um benefício para ele. E é muito bom, quem é pai já sabe disso. Como é bom receber a honra do filho. Mas um pai vai receber a bênção mesmo, como ele agiu, um pai que abençoa, um pai que honra a Deus e que vai cuidar bem do seu filho. O simples fato, de ele receber a bênção do filho, receber a honra do filho, às vezes, para um pai que não seja sábio, um pai que não procure a Deus, a vida dele ainda não vai ser resolvida, Jesus foi o maior líder que já viveu nessa terra. E qual foi o seu exemplo? Foi de servir aos seus liderados ao ponto de entregar a sua própria vida. Depois disso é que Jesus foi exaltado. Então todo líder tem alta responsabilidade. Ele tem que ser o imitador de Cristo, que é o maior dos líderes, servir aos liderados como Jesus serviu, e ele depois vai recolher essa bênção. Amém? Então o conceito errado número 2 é que a bênção de ser submisso é para quem se submete. O conceito errado número 3, que devemos ser submissos somente quando o nosso líder está correto. Isso é muito comum. Talvez, dentro desses conceitos errados, esse número 3 seja o mais comum. É muito comum ouvir de esposa dizer assim: não, ele nem merece respeito. Às vezes o homem realmente está pisando na bola, e a desculpa para ela não se submeter, não respeitar o seu marido, é que ele nem se dá o respeito, nem merece o meu respeito. Então isso está completamente errado. A única exceção é quando o líder nos orienta a fazer algo contra o mandamento de Deus. Neste caso, devemos ser submissos à hierarquia mais alta. E Deus sempre é a autoridade maior. Se um líder meu, seja o meu pai ou o meu pastor, manda fazer algo contra a palavra de Deus, uma coisa bem, sim, manda mentir para tirar alguma vantagem, seja o meu pai, meu líder na cela, não importa, qualquer líder. Isso aí eu posso realmente não me submeter, porque eu estou me submetendo a algo maior, que é a liderança maior que está sobre mim. Sempre a liderança maior vai ter mais poder sobre a liderança menor. Então, no caso, nesse único caso, é que a gente não deve obediência à nossa autoridade. Agora, em outros casos, mesmo que ele não está perfeitamente com a razão, mesmo que ele não tenha a melhor escolha, mesmo que ele está com uma percepção falha, eu devo submissão a esse meu líder. Amém, irmãos? Amém. Então, esse é um conceito errado, que é muito comum a gente às vezes não se submeter porque acha que nós estamos com a razão e não é o nosso líder. Isso não estamos aqui querendo dizer que você não pode dialogar com o líder. Eu acho que um liderado que não dá sugestões ao seu líder, que não quer ver o seu líder crescendo, sendo abençoado, não abrir os olhos do seu líder até para perigos, para ciladas que podem estar se armando dentro daquela instituição, esse não é um bom liderado. A gente crê que o bom liderado vai agir com todo respeito para que aonde ele esteja, aquela organização que ele esteja ali, sobre aquela liderança, ele venha também de alguma maneira abençoar o seu líder. Com todo respeito, orando. Primeira coisa, como hoje um liderado cristão vai orar pelo seu líder. Então nós agora vamos ver alguns princípios. Princípio divino. O princípio divino sobre essa área, sobre obediência e submissão. Podemos abrir em 1 Samuel 15. Aqui é um caso que o rei Saul
era o líder de Israel, era o rei de Israel, e ele recebe uma palavra do profeta Samuel. 1 Samuel 15, 22 e 23. Esse eu acho que é o nosso, os versículos básicos dessa noite. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, diante disso, rejeitar uma ordem de Deus é o mesmo que ir contra o próprio Deus. No reino de Deus está implícita a dependência. Dependência a tudo que o Senhor determina, isto é, sendo-lhe completamente submisso. Jesus prega o Evangelho do Reino porque conhece o problema principal do homem, a sua independência para com Deus. Na independência está implícita a rebeldia. E o Evangelho da salvação ataca a causa, levando o homem à dependência de Deus e, consequentemente, a torná-lo salvo e regenerado. O Evangelho é a única maneira de recuperar o rebelde. Então vocês podem saber que Deus está nos recuperando, porque nós éramos esse rebelde. Um aspecto muito importante de ter essa obediência, como 1 Samuel disse, a gente obedecer a Deus, e Ele prefere a obediência do que o nosso sacrifício, é algo que me chama a atenção, que uma vez eu já estudei, eu já ouvi, que é o nosso amor e temor a Deus. Eu já falei aqui de exemplos de famílias que têm amor a Deus, dedicação, né, são apaixonadas, como se diz, pelo Senhor, e ainda estão remando contra a maré. Eu creio que muitos irmãos, também, não só nessa igreja, em muitos lugares do mundo, têm assim, amam louvar a Deus e tudo, mas tem certa dificuldade de obedecer. E aí o que eu quero comparar? A vida cristã a uma estrada, andar numa estrada. Numa estrada, imagina, uma estrada perigosa, essa vida aqui que nós estamos vivendo, cheia de tentações, dá para comparar. É uma vida também, comparativamente também perigosa. Nessa estrada cheia de curvas, né, geralmente tem os guarda-reios, não é isso? Aquelas proteções laterais. Então você está indo, tem na esquerda, é tão perigosa que às vezes tem dos dois lados, tem os precipícios. Então, um lado seja o amor de Deus. Então, aquilo ali nos traz uma proteção, nós amarmos a Deus. E o outro lado, o temor a Deus. Então, muitas pessoas se agarram só na proteção do amor a Deus e vê que elas têm dificuldade de obedecer a Deus. Então o que assegura a nossa vida cristã, uma vida de vitória, é quando nós temos o amor a Deus e o temor a Deus. Isso em Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento ele já diz assim: quem me ama guarda os meus pensamentos. Ele quase junta os dois conceitos. Mas se a gente quiser ser um pouco mais didático, vamos, como eu estou tentando explicar nessa comparação com a estrada, analise você mesmo. Você está sendo protegido pelo seu amor a Deus e pelo seu temor a Deus também. Eu me lembro quando eu era criança, aí não tinha essas grades, a gente jogava bola na frente de casa com os amigos, com os primos, e eu não sei como a minha mãe descobria que estava o melhor do jogo quando ela gritava assim: Humberto, vai no açougue. Não sei, alguém devia dizer para ela que estava a melhor parte da partida, e eu ficava ali.
Eu amava a minha mãe, não tinha dúvida disso, eu amava a minha mãe. E eu ficava naquela coisa, eu vou ficar rebelde aqui, ou me dava aquele friozinho do temor, sabe? Aquele respeito, a sofrer as consequências. Hoje a nossa sociedade, houve temor, assusta. Parece que é algo assim, horrível. Mas eu me lembro que muita do nosso caráter, pelo menos da minha geração, muitos aqui sabem do que eu estou falando, muitas coisas a gente fazia com aquela reverência. Me lembro que no tempo ainda pequeno, a minha mãe olhava para mim e a gente já obedecia. Hoje os pais podem ficar até vesgo, né? Muitos filhos não obedecem, mas no meu tempo, um simples olhar de uma mãe, aquele temor das consequências, eu acho que era muito bom. Você pode estar entendendo? Então, com Deus eu não creio que Deus é só amor. Deus é amor, a essência dele é amor. Mas se ele não for um Deus de justiça, quem ia querer um Deus assim? Que tudo valesse, qualquer jeito seria o jeito, de qualquer maneira. Quem ia querer adorar um Deus que tanto faz e tanto fez? Ninguém quer. Até um dos maiores problemas hoje dos jovens, das drogas, quando tu vai a fundo, é a falta de limites. Eles não têm temor nenhum, eles não têm limites, e não precisa nem ser cristão. Os próprios psicólogos, a própria sociedade sabe que está faltando limite. Então, para obedecer a Deus, seguir esses princípios de submissão, temos que saber que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Tem um princípio satânico também, ao revés, da rebelião. Lúcifer era o anjo, né, que se transformou em Satanás. Por quê? Porque ele caiu no pecado da rebelião. Ele quis ser maior que Deus, né? Então isso provocou a queda dele. Então, e a intenção dele é de levar cada um no mesmo caminho. Um rebelde, você pode saber, ele não quer ficar rebelde sozinho. Isso já é, não só Satanás quer nos colocar em rebeldia, mas você vê um rebelde na sociedade, ele logo vai querer contaminar, contagiar outros. Então, sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca diretamente contra o Senhor. Não podemos permitir espaço para a rebeldia em nossas vidas, senão nós vamos receber as consequências do rebelde. E o rebelde, a Bíblia fala, o próprio rei Saul ali que nós lemos, o final dele foi terrível, foi a morte. Talvez você não se assuste, aqui nós vamos falar de bênçãos. Aguarde as bênçãos da submissão. Mas nós estamos aqui alertando os riscos da insubmissão também. Nós temos que entender muito bem sobre isso quando a gente entende a autoridade delegada. Deus delega autoridades em todas as áreas da nossa vida. Em Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que os resistem trarão sobre si mesmo condenação. Irmãos, pode ser mais claro essa palavra? Deus delega, Ele institui. Se tem alguém sobre nós, Deus é que instituiu, a palavra que diz. E quem resistir a essa autoridade, quem se opor a essa autoridade, resiste à ordenação de Deus e traz condenação a si mesmo. Então é algo que, se nós que somos do corpo de Cristo, que adoramos o Senhor, temos que ter temor. Eu creio que hoje é pela seguir a palavra, reverência à palavra. Quem lê essa palavra e não vai mexer com todo aquela música, né? Você entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Se não mexer com a sua estrutura, meditando sobre Romanos 13, 1 e 2, você vai ter que então pedir para Deus: mexe com a minha estrutura, Senhor. Então, quais são as maiores oportunidades de se revelar a rebeldia em cada um de nós? Ninguém está livre disso. É uma coisa que penetrou no mundo,
quando o mundo caiu. Então, as maiores oportunidades são para os mais próximos nossos. Eu digo assim, é muito mais fácil você se submeter aqui ao pastor Samuel do que você, jovem, se submeter aos seus pais, ou uma esposa aqui se submeter ao seu marido. Dentro de casa, a rebelia fica ali, é uma saia justa, como se diz. Fica muito difícil não cairmos nisso. Eu estou muito preocupado com as minhas autoridades, da minha submissão às minhas autoridades. Um comentário que eu faça para alguém sobre algum defeito de alguma autoridade que esteja sobre mim, seja o prefeito, seja o pastor, um líder sobre mim, eu já começo a sentir esse temor. Parece aquele lá no jogo de futebol, eu tinha aquele friozinho assim, eu sei as consequências disso. Eu quero essa noite trazer a luz para você dar valor às consequências da insubmissão. Então, sabendo que é Deus que instituiu, e Deus quer que nós honremos aquele cargo ali, aquela autoridade, então eu quero agradar a Deus. Eu sei que você está aqui essa noite, você quer agradar a Deus. Amém. Então que você não caia nesse perigo que é dentro da própria casa. Sabe por que dentro de casa a gente é muito suscetível à rebelião? Porque nós conhecemos muito bem aquela pessoa. E aí nós vamos honrar aquela pessoa que tem as suas falhas, nós conhecemos muito bem as suas fraquezas. Então a tendência de uma mulher se rebelar contra o marido, que ela conhece bem, é muito alta. É só o temor a Deus, é só essa reverência à sua palavra, é só uma revelação do Espírito Santo que vai tornar aquela mulher a mulher vitoriosa. A mulher sábia, aquela que edifica a sua casa. O filho da mesma maneira. Nas relações trabalho, quanto mais íntimo dentro de uma relação, até de serviço, a coisa pode degringolar, pode se afastar da submissão e ficar uma falta de respeito. Quanto mais se conhece uma pessoa. Então é muito perigoso. A gente dentro de casa é o lugar que a gente mais tem que vigiar sobre isso. Na igreja a gente tem que vigiar muito também. A gente começa num grupo célula a ficar com muita intimidade, os irmãos até com muito amor na obra de Deus, querendo ver o crescimento até da igreja, ou o crescimento do grupo célula. Eles podem estar criando com as melhores intenções, criando um movimento de rebeldia. Aquele comentário, você viu que o líder está fazendo isso? Eu faria de outro jeito. No fundo as intenções eram boas, são boas. Ele não tem o conhecimento talvez sobre os princípios da submissão, e ele está, além de cair em submissão, ele está contaminando os seus irmãos. Isso acontece também no serviço, acontece também na faculdade, contra os professores, contra as autoridades, as decisões que vêm de cima. A rebelião nesse mundo é disseminada, irmãos. Para nós cair fora e ficar livre disso, vai precisar um esforço nosso. Amém? Eu sei que para mim é muito penoso às vezes. Às vezes eu já cometi pecados nessa área com as melhores intenções. Eu não estava a fim de que os meus líderes lá quebrassem a cara. Não, muito pelo contrário. Mesmo assim, eu me senti depois que eu conheci mais esse aspecto da palavra, eu me senti assim, um sentimento muito ruim para comigo mesmo. Graças a Deus que nós temos o perdão. Amém? Amém. Então, a maldição sobre os rebeldes. A rebeldia vai resultar em desastre, e a palavra de Deus a equipara à feitiçaria, como nós já vimos. Misericórdia, Senhor. Já pensou ser comparado a um feiticeiro? Irmãos, preste bem atenção. É equiparado a pecado de feitiçaria, irmãos. Nem precisamos perder muito tempo com o sofrimento do rebelde, então, que se coloca debaixo dessa maldição. Prefiro falar das bênçãos e não de maldições, mas fico um alerta: o rebelde nunca será feliz, porque ele está sendo opresso
por forças malignas. Dá para entender? O pecado da rebelião equiparado ao pecado da feitiçaria. Então, vai haver uma opressão sobre essa vida. Se o presente já não é bom do rebelde, imagina o futuro, o destino do rebelde. E se a gente analisar, quem já está na igreja então há bastante tempo, os pastores então poderiam, acho que, escrever livros de pessoas que passaram, se rebelaram e os sofrimentos que ali vieram. Não é verdade, pastor? Não é verdade, pastor? Então, misericórdia, Senhor, nós queremos estar livres, amém? Amém. Quando aprendemos a submissão, então, praticamente nós vimos agora, talvez o erro da insubmissão. Quando é que aprendemos a submissão? É quando nos convertemos, quando aceitamos o senhorio de Cristo em nossas vidas. Quando verdadeiramente nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo ao Senhor. Aí começo a aprender a submissão. É a minha primeira submissão, é ao Senhor. Às vezes é a mais fácil, porque se submeter a Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Se submeter à perfeição dEle, glória a Deus, aleluia. Só que às vezes aí Ele nos manda se submeter às pessoas iguais a nós. Aí que mora o perigo. Então, mas voltando, eu também aprendo a ser submisso quando me sujeito às direções e orientações que recebo das autoridades que estão sobre mim. Então, tudo que você está recebendo sobre você, isso é um aprendizado a você ser submisso. Porque aqui, eu creio que sempre dentro de nós tem aquela natureza querendo sair da rebeldia. Mas cada vez que você recebe a ordem, os jovens do Orlando, do pastor Rogério, os grupos Célula, do pastor para a reunião de oração, cada vez que está ordenando alguma coisa sobre a sua vida, é uma oportunidade de você aprender a ser submisso. É uma escola. Aprendo também sobre submissão quando vejo o modelo de Jesus. Em Filipenses 2,8 diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se tornou submisso até a morte, e morte de cruz. Então, olhando para Jesus, a gente tem que ser imitador de Cristo. Então, ali está o nosso modelo. Eu tenho que aprender com Jesus. Então, eu tenho que andar como Cristo andou. Eu tenho que fazer o que Ele fez. Ele é o nosso modelo. Sem submissão, jamais chegaremos ao alvo. Não estaremos sendo cooperadores do Senhor. Se alguém é independente, rebelde, não é membro do corpo, pois sendo membro, será sempre dependente e submisso do cabeça. Quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece aos seus pais, ou quando o empregado não acata a ordem do seu chefe, ou quando um membro da igreja não se submete ao seu pastor, é porque estamos cheios de si mesmos. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. O Evangelho do Reino aniquila com a independência do homem, bem como aniquila com a rebeldia. Faz do homem uma pessoa submissa e pronto para receber as bênçãos de Deus. Aleluia. Quando nós se posicionamos, eu disse, eu quero, Jesus, que Tu me torne uma pessoa submissa. Eu estou me posicionando para receber as bênçãos de Deus. Amém? Exemplos de submissão. Todo mundo conhece, está dentro dos 10 mandamentos. Efésios 6 também repete, né? A submissão dos filhos. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Dá para repetir? Para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui já está falando sobre a bênção da submissão. Filhos, homens, se submetem aos seus pais, obedeçam aos seus pais, e vocês vão se dar bem. Está aqui claramente a bênção da submissão. Deus requer então a submissão dos filhos para com os pais, independente do comportamento dos pais.
O pai não é nem da igreja, o pai está lá bebendo, o pai está vendo filme pornográfico, não importa, eu devo honra ao meu pai. É um princípio geral na Bíblia, é um princípio geral de Deus para manter a ordem, porque no ambiente de desordem, se o pai não tivesse que receber a honra, só quando ele estivesse lá bem até com Deus, o filho, mesmo o filho da igreja, naquele ambiente de rebeldia em ordem, como é que Deus ia imperar ali, reinar naquela casa? Primeiro tem que instalar-se a ordem. Outra questão muito falada é a submissão das esposas. Nisso a Cristina, onde é que está? Está sempre ali, mas eu esqueci que a gente trocou. Nós, há 8 anos atrás, nós não estávamos convertidos, fomos num casamento em São Paulo. E o pastor, em pleno casamento, fala de submissão. A Cristina quase teve um colapso ali, nervoso, no século 21, e ela nunca tinha ouvido isso, nunca tinha tentado para isso. Mas Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Eu estive analisando lá em grego, a palavra em tudo, sabe o que ela quer dizer? Em tudo. Isso aí, desculpa, é uma pegadinha, minha. Estou copiando. Mas é interessante que ele dá começa no 22 e depois no 24, 5, Efésios 5, 24, ele ainda, eu acho que quando as coisas são importantes, Deus fala. Mas quando é muito importante, ainda Deus repete. Ele dizia, Jesus, em verdade vos digo. Ele chegava a repetir que era verdade. Ele chega a dizer que ela tem que ser submissa ao marido e tal, e depois diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Sobrou o que então? A insubmissão sobrou aonde? Se é em tudo submissas. Então, a Cristina ouviu essa primeira vez, e essa mensagem, ela teve uma síncope quase ali, ficou muito nervosa, ainda bem que tinha uma irmã, a Tercélia, e aí com amor explicou para a Cristina, porque a família é a coisa mais importante para Deus. Ele quer ver ali nascer o caráter das pessoas. Como uma organização familiar não vai ter um líder, um que seja o cabeça ali? Isso é, a nossa sociedade está totalmente hoje perdida, essa violência, as drogas, principalmente eu vejo por esse princípio que está sendo quebrado. Hoje a família não tem mais um líder, o homem não assumiu o seu papel de líder e nem a mulher quer se submeter ao seu marido. Então a gente podia falar muito sobre a submissão das mulheres, mas eu creio que uma mulher que seja submissa, ela vai agradar demais a Deus. Não importa como esteja se comportando o seu marido, não importa como ele está, se ele está buscando a Deus, se ele ainda não busca a Deus, se ele está confuso, não importa que você conhece muito bem a intimidade, os defeitos dele, mas se você quer receber as bênçãos da submissão, você tem que travar uma batalha constante contigo mesmo, meu irmão, que eu estou falando. É uma batalha diária com você, para você vencer a sua rebelião, porque essa rebelião está em todos nós aqui presentes. Nós temos que vencer isso. Amém? Amém. Submissão aos líderes da igreja, Hebreus 13:17. Talvez todo mundo tenha que abrir isso, porque às vezes nem todos entendem essa submissão. Hebreus 13:17. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas,
para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Só que eu acho que você deve marcar, estudar em casa, pedir para revelar o que você tem agido nesse sentido para com vossos guias espirituais, no caso que está falando, e Deus vai lhe orientar, amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando essa noite aqui através dessa mensagem, e que vai falar com você quais são os comentários com os vossos líderes de célula, os seus pastores, porque às vezes a gente está com as melhores das intenções e a gente está pegando nessa área. Eu andei comentando com a Cristina, que é da Sensofil, e ela tem também a liderança ali do Cléo, e eu disse, nós estávamos comentando sobre esse assunto uns dias atrás, eu disse, como é que está ali? Ali tem uma hierarquia, você está conseguindo ser 100%, honrar o seu líder ali, ser submisso ao líder? Os teus comentários, as tuas ideias, está transparecendo alguma rebeldia? E ela já me olhou assim, ela ficou se julgando assim, E eu creio que essa palavra não serve só para ela. Qualquer organização aqui mesmo dentro da igreja, nós temos que atentar muito para isso, irmãos. Não adianta a gente querer estar todo empolgado fazer uma obra e aquilo ser um tropeço. Até eu comentei com ela, se ela não conseguir mesmo uma coisa dela com Deus, uma coisa íntima dela, é melhor até que saia. Porque estar na igreja é um mandamento de Deus. Estar na Sensofil ou estar na Donep não é. Amém? Então, se a gente não consegue submeter uma organização e até um emprego, se você não consegue submeter lá, começa a procurar outro emprego, porque lá você não vai ser abençoado. Eu não vim aqui amaldiçoar você, mas eu já estou abrindo os seus olhos. Se você lá não consegue honrar o seu líder, você comece a orar para Deus te dar um outro emprego, então. Amém? E agora, esse eu quero que abra 1 Pedro 2,18. Submissão no trabalho, e vai servir como um princípio geral de submissão. Lá no final da Bíblia, 1 Pedro 2,18. Apesar de que essa palavra seja dirigida aos funcionários, no caso aqui, quando foi escrito aos servos, em relação ao seu senhor, senhor minúsculo, senhor humano, mas esse princípio aqui, pelo que a gente já falou essa noite, é o mesmo princípio que rege toda a submissão a qualquer autoridade. Servos, eu vou ler como liderados. Vocês aceitam isso? Liderados, sede submissos, com todo temor ao vosso líder. Aqui está escrito ao vosso Senhor. Liderados, sejam submissos com todo temor ao vosso líder, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. O 20 é maravilhoso, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Isto aí é de grifar assim, ó. Você tem uma caneta vermelha, eu grifaria. Porquanto, para terminar no 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, essa palavra, ela falou muito comigo. Talvez essa palavra me motivou a ser mais submisso. Quando eu descobri como eu consigo atingir o coração de Deus, eu consegui agora ver como, uma das maneiras que eu consigo penetrar lá e tocar no coração de Deus. Está aqui, ó, no 20. No 19, não, no 20 mesmo, diz na primeira parte: se eu pecar contra alguém e sofrer as consequências daquele meu erro, e suportar com paciência, Deus diz que glória há.
porque quem começou o problema fui eu. Eu provoquei, recebi uma consequência, até pode ser dura. Se manter com paciência, receber com paciência, nesse mundo aí fora já são poucos. Mesmo que erram, suportar com paciência as consequências do seu próprio erro, muitos já se rebelam. É verdade ou não é? Mas se eu receber com paciência, já que eu que provoquei o erro, a Bíblia diz que glória tem nisso. Está dizendo para mim assim, nenhuma. O que começou, agora sofre. O cara está exagerando, aguenta. Agora a segunda parte. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto que é grato a Deus. Aí tocou demais. Aí me tocou demais. Eu creio que está tocando em você também. Porque aí eu disse, como é que eu vou agora não perceber que eu estou sendo injustiçado, que eu estou sendo de alguma maneira, estou recebendo um sofrimento, uma injustiça, uma calúnia, seja o que for, como que eu não vou ver isso uma oportunidade de tocar no coração de Deus? Eu tenho falado com pessoas que às vezes vêm falar comigo, olha o que está acontecendo comigo, é a minha esposa, olha meu filho. Eu começo a orar por ele, começo a abençoar, sofre calado, abençoa, não deixa entrar mágoa no teu coração, não deixa corromper o teu coração, porque agora, se tu fizer isso, sofrer com paciência, aí tu está agradando a Deus, meu irmão. Isso aí que tem valor para Deus, irmão, porque você agir bem, quando tudo recebe bem, isso qualquer um faz. Você sofrer as consequências, quando você mesmo cometeu o erro, isso até gente não precisa nem estar com Deus, também aguenta. Agora, aguentar pela sua consciência para com Deus, ingratidões, injustiças, para com a sua consciência com Deus, receber aquilo com paciência, e sabendo que aquilo agrada a Deus, agora se tornou uma oportunidade. Amém, irmãos? Amém. Então eu acho que nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Vamos orar e vamos ver aí até Deus agir. A bênção da submissão não vai se restringir a mim, a ti, que vai ser submisso. Tu vai ver aquilo, o poder de Deus sendo instalado, se envergonhando quem te envergonha, se é uma injustiça, fazendo ele se converter, ele se arrepender, de alguma maneira a bênção vai alcançar outros. Amém? Então é muito importante esse princípio de 1 Pedro 2,18. Você pode levar a esposa para o seu marido, isso. Se você fizer a coisa certa, se você fizer a coisa errada e receber o mal, fique calado, aguente. Mas ainda isso é pouco. Mas se você fizer a coisa certa e receber o mal, fique calada. Isso é que vai mexer no coração de Deus. Amém? Um filho é a mesma coisa. Um funcionário, que era aqui no caso, um membro da igreja, a mesma coisa. Não importa, você quer tocar no coração de Deus ou você quer ter a honra dos homens? Você quer ser reconhecido pelos homens, aceito pelos homens? É muito bom ser reconhecido pelos homens. Nós não estamos negando isso. Mas receber esse galardão que vem do Senhor, sabendo que Deus tem prazer nisto, é justamente nisto que Ele tem prazer. Então, eu não vou comparar agradar o coração de Deus. Me desculpe, irmãos. Me desculpe até meus líderes. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu creio que você também. Eu quero agradar o coração de Deus. Perante meus líderes, eu vou ter que agradar eles, porque isso vai tocar no coração de Deus. Amém? Independente de quem seja o meu líder, de como ele esteja agindo. Então, para terminar, as bênçãos da submissão. Praticar a submissão equivale a colocar em prática a palavra de Deus. Fala, Senhor. A submissão não é um sinal de fraqueza, irmãos. Pelo contrário, é uma demonstração de força. Na realidade, a submissão revela a sabedoria, que é oriunda do temor a Deus. É uma força que vem do próprio Deus.
para te conter com paciência. Aquele que é o rebelde, esse é o fraco. Ele deixa-se levar pelas suas emoções, pela sua natureza pecaminosa. Pessoas submissas são as verdadeiras vencedoras, pois venceram a sua natureza pecaminosa e rebelde. Ser submisso não castra a personalidade de ninguém. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um. Deus vai exaltar essa pessoa. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aleluia. Cristo foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo. E o que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades delegadas por Deus, ele desfruta de benefícios desejados por todos os homens. Por exemplo, paz, ordem, harmonia, saúde, amor, alegria, prosperidade e o melhor de todos os benefícios, consegue dar prazer ao coração de Deus. Esse é o maior benefício que nós podemos tirar dessa vida. Agradar a Deus é o nosso sentido da vida. E finalmente consegue se colocar, quem é submisso, se colocar na posição de receber as promessas de Deus na sua vida, recebendo enfim as bênçãos da submissão. Você entendeu por que às vezes as pessoas demoram para receber as bênçãos de Deus? Por melhores as intenções, se não cumprir, eu creio, o princípio da submissão, elas estão retendo a própria bênção. Muito sofrimento há fora da igreja, mas dentro da igreja também tem pessoas que trabalham, que estão devotadas a Jesus e ainda estão sofrendo. Se você falar com o pastor, ele pode desmembrar muito melhor do que eu isso. Então eu creio que agora você pode se levantar, nós vamos tocar uma música. E você tem um tempo para meditar no que foi falado aqui. E Deus falou essa noite, eu creio que tem falado comigo. Eu tenho tentado melhorar, irmãos, colocar de lado essa minha natureza pecaminosa. Tenho me policiado, a Bíblia diz, a palavra é vigiado. Não é fácil. Como Paulo diz, não alcancei ainda a perfeição, né? Estou muito longe, porque há uma natureza brigando dentro de mim. E eu creio que Deus vai nos dar vitória, nós vamos melhorar muito, nós vamos receber as bênçãos de Deus, nós vamos receber da alegria dos nossos líderes, mas principalmente fazer a nossa parte e agradar o coração de Deus. Amém? Vamos, quem quiser vir na frente, porque se a palavra lhe tocou, você quer ser mais submisso do que você tem sido, você vem dar um passo, nem que você troque de lugar, não cabe todo mundo aqui. A Bíblia diz que se a gente se aproximar de Deus, se achegar a Ele, Ele se achegará a nós. Amém?